Saber Direito desta semana, as aulas são sobre direito processual civil. O professor Rodrigo Neri vai abordar os conceitos básicos dos recursos aos tribunais superiores. Dentre eles, os recursos ordinário e especial, extraordinário e agravo em recurso especial ou extraordinário. Acompanhe a aula 4. Olá a todas e a todos, meu nome é Rodrigo Neri e estamos aqui agora na quarta aula do curso Recursos aos Tribunais Superiores. Para você que sintonizou o canal, o celular, o vídeo aqui nesse momento, nós estamos num curso que analisa os recursos que levam a questão dos tribunais locais até os tribunais superiores. Por isso que já foram analisados o recurso ordinário, o recurso especial e nesta aula de hoje nós teremos um recurso muito importante que será estudado, que é o recurso extraordinário. Então, pessoal, vamos iniciar falando sobre o conceito do recurso extraordinário. Então, o conceito do recurso extraordinário eu trouxe aqui para vocês. Recurso extraordinário é um conceito, obviamente, que eu trouxe para fins didáticos. Vocês podem encontrar outros conceitos em outros doutrinadores, mas esse conceito é apenas para esclarecer as principais características do recurso extraordinário. O recurso extraordinário é um recurso que visa, em caráter imediato, a tutela do ordenamento jurídico constitucional à luz do caso concreto. Vocês se lembram que quando eu falei sobre recurso especial, eu disse que o objetivo imediato do recurso especial era a tutela do ordenamento jurídico federal? Pois bem, no recurso extraordinário, o objetivo imediato desse recurso é a tutela do ordenamento jurídico constitucional. Entretanto, é de se destacar que o recurso extraordinário tem como fim imediato, ou seja, diferente de imediato, é o fim imediato, obter o rejulgamento da causa. Então, o recurso extraordinário, não se esqueçam, ele visa também a obter o rejulgamento da causa, só que é como fim imediato. Em primeiro plano, em primeiro lugar, objetiva-se a tutela do ordenamento jurídico constitucional. O recurso extraordinário é um exemplo clássico da sistemática de controle difuso de constitucionalidade. Para você que ainda não é versado no campo do direito constitucional, existem, em síntese, dois modelos que ora se aproximam, ora se afastam, de controle de constitucionalidade. O modelo de controle concentrado e o modelo de controle difuso de constitucionalidade. O modelo concentrado é representado pelas ações diretas de constitucionalidade, ADI, ADO, ADC, e essa sistemática de controle concentrado objetiva a análise em abstrato, embora isso seja até controvertido, porque tem autores como o professor Marinoni que afirmam que ainda assim se considera todo fato constitucional é um fato, então, mas para fins didáticos é considerado como uma análise em abstrato da norma constitucional, e o controle difuso, por sua vez, é a análise da constitucionalidade em caráter, às vezes, incidental, à luz do caso concreto. E o recurso extraordinário é a forma de se trazer ao STF a análise de constitucionalidade à luz do caso concreto das demandas subjetivas. E é de se destacar o seguinte, não só o STF exerce controle de constitucionalidade, os juízes no Brasil e os desembargadores podem exercer o controle de constitucionalidade. E exercem, na prática, exercem. Isso acontece. E o recurso extraordinário é um instrumento para levar a discussão a respeito da constitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, eu trouxe aqui também algumas características que eu queria expor para vocês. O recurso extraordinário, tal como o recurso especial que nós estudamos, é um recurso excepcional. Ele se inseriria naquele gênero que falamos das classificações dos recursos, recursos ordinários e recursos extraordinários ou excepcionais.
Para fins didáticos, chamamos esses recursos extraordinários de excepcionais, porque tem o gênero, recurso excepcional, e a espécie, recurso extraordinário e recurso especial. O recurso extraordinário, ele é uma espécie do gênero recursos excepcionais. E ele tem como finalidade a tutela de um bem jurídico diverso do que simplesmente o bem debatido na causa, o bem discutido na causa. Então, a finalidade, como dito, é de tutelar o ordenamento jurídico constitucional. Por isso, ele é um recurso excepcional e não um recurso de natureza ordinária. Outro fator importante de se destacar, pessoal, é que o recurso extraordinário possui como requisito de admissibilidade a vedação a pretensões que visem a análise de se determinado fato ocorreu ou não. Essa é a determinação que está positivada na súmula 279 do STF, que inclusive inspirou a edição da súmula 7 do STJ, a famosa súmula 7 do STJ. E, em síntese, pretensões que visem a verificar se determinado fato ocorreu ou não, obviamente que tem controvérsias a respeito disso, mas se você quiser compreender mais um pouco dessa questão, eu recomendo a análise da nossa aula sobre recurso especial, na qual eu falo mais dessa questão dos fatos e dos recursos excepcionais, mas, em síntese, a súmula 279 do STF veda justamente a verificação de se determinado fato ocorreu ou não como questão principal, como questão controvertida. Embora o STF, e isso é importante de se destacar, o STF também analisa fatos, tal como o STJ, no momento de decidir. O controle de constitucionalidade difuso, propiciado pelo recurso extraordinário, é um controle que se dá à luz do caso concreto. Analisa-se fatos. O STF analisa fatos para verificar se a questão acarreta uma violação da Constituição, se a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade estava correta, enfim. Então, o STF analisa, sim, fatos para aplicar o direito. Então, não obstante ter essa vedação de análise de provas para verificar se determinado fato ocorreu, o STF precisa verificar se os fatos são incontroversos e, sobre esses fatos, ele irá, sim, decidir. Essa é a essência do controle difuso propiciado pelo recurso extraordinário. Também, da mesma forma, temos a súmula 454 da STF, que fala sobre a vedação da simples interpretação de cláusulas contratuais. É uma decorrência, obviamente, da súmula 279 e dessa sistemática que impede que o STF, por se tratar de uma corte que visa a tutelar o ordenamento jurídico, e não de forma imediata o rejulgamento da causa, o STF ele não pode analisar provas para verificar se determinado fato ocorreu ou não. E essa súmula, que veda a simples interpretação de cláusulas contratuais, é uma decorrência, inevitavelmente, dessa sistemática de vedação ao exame de provas para verificar se fatos ocorreram na análise do recurso extraordinário. Perfeito? Fixados esses conceitos iniciais, é importante, então, analisarmos as hipóteses de cabimento, de interposição do recurso extraordinário. Elas estão previstas, pessoal, no artigo 102, inciso 3º da Constituição. E esse artigo 102 fala, em síntese, o seguinte, que é de competência do STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas. Prestem atenção nessa parte das causas decididas, porque isso tem relevância, se relaciona à noção de pré-questionamento, que falaremos mais à frente, e que já falamos na aula de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, letra A, contrariar dispositivo dessa Constituição, essa é uma hipótese, letra B, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, essa é outra hipótese, letra C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. E, letra D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, são quatro hipóteses. Contrariar dispositivo da Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal,
julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e, por fim, julgar válida lei local contestada em face de lei federal, da lei federal. Essas são as quatro hipóteses. Só que, antes disso, é importante versar sobre alguns pontos que são intrinsecamente relacionados à interposição do recurso extraordinário. Primeiro que eu mencionei aqui para vocês, que a própria Constituição fala que o recurso extraordinário é cabível de causas decididas, isso tem relação com o pré-questionamento, que vou falar mais à frente, em única ou última instância. Em única ou última instância. Então, esse é um requisito fundamental, necessita do esgotamento das vias recursais. Precisa ser em única, quando só tem uma única instância, isso é possível, ou em última instância, quando já se esgotaram todas as vias recursais. Então, esse é um ponto a se observar. Fixadas, então, essas quatro hipóteses de cabimento, vamos analisar cada uma delas especificamente para que possa ficar claro para vocês como é que funciona a interposição do recurso extraordinário. A primeira hipótese é a de contrariedade a dispositivo da Constituição. Essa hipótese ocorre quando a decisão recorrida, o acórdão recorrido, ela contraria um dispositivo da Constituição. É, de certa forma, uma hipótese bastante comum de ser utilizada. A pretensão recursal aponta que a interpretação do acórdão recorrido, ela contrariou dispositivo da Constituição. E algumas observações são importantes. A primeira delas é a de que a norma constitucional deve ter sido violada de forma direta. Mas como assim, Rodrigo? O que isso quer dizer? O que é violação direta? Violação direta é aquela violação que, para sua verificação, não é necessária a análise de uma norma não constitucional no caminho. Obviamente que tem controvérsias a respeito da análise efetiva da violação, se ela foi direta, se ela foi, por outro lado, reflexa, quando há uma norma constitucional no meio do caminho, que reflete o próprio mandamento constitucional, mas a ideia é de que não haja uma norma no meio do caminho para se verificar se houve ou não a violação da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma jurisprudência fixada no sentido de que a violação precisa ser direta, não pode ser reflexa. Então, a violação direta é aquela que não tem uma norma no permeio, como diz o professor Araquém de Assis. É uma violação direta da Constituição e não uma violação reflexa de um outro dispositivo que, por si, reflete as determinações da Constituição, o que é muito comum. Então, pessoal, para finalizar essa primeira hipótese, que, rememorando, é a hipótese em que a decisão recorrida contraria dispositivo da Constituição, é a primeira hipótese, ela ocorre quando há uma violação da própria Constituição pela decisão recorrida. E, destacando-se, não é cabível a análise de violação reflexa. Só é cabível a análise de violação direta. A segunda hipótese, por sua vez, é a de declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. O que é isso? Como eu rememorei para vocês, como eu lembrei para vocês, o recurso extraordinário é um instrumento do controle difuso de constitucionalidade. E no controle difuso de constitucionalidade é permitido tanto aos juízes quanto aos tribunais a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais. O que acontece? Nos tribunais, essa declaração de inconstitucionalidade necessita, em regra, de uma cláusula, de uma reserva, da chamada cláusula de reserva de plenário, que é um quórum específico, um procedimento específico, um procedimento, de certa forma, incidental especial, que serve para possibilitar essa declaração. É uma espécie de garantia para justamente possibilitar decisões mais acertadas, decisões mais refletidas, mais pensadas sobre a inconstitucionalidade. E quando isso ocorre, a declaração de inconstitucionalidade, a Constituição optou por possibilitar o cabimento de recurso extraordinário, justamente para submeter a análise que foi feita nos tribunais ao Supremo Tribunal Federal. Então vejam que é uma hipótese em que, quando houver na decisão recorrida uma declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal,
o tribunal, então, declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, por meio da cláusula de reserva de plenário, o full bench, a Constituição autoriza a interposição de recurso extraordinário para levar a questão do tribunal até o STF. Então, essa é uma outra hipótese que é muito importante. E sobre essa hipótese é interessante trazer os seguintes pontos. Como disse, é necessário que tenha respeito à cláusula de reserva de plenário no tribunal de origem. O tribunal, então, tem que estabelecer esse incidente que deve ser utilizado para a declaração de inconstitucionalidade nesses casos. Outro ponto de se observar também. O recurso extraordinário ele vai ser cabível da decisão que julga o caso concreto. Mas como assim, Rodrigo? Não era isso que você estava falando? É porque nessas análises de inconstitucionalidade é necessário que se instaure um incidente que é a chamada cláusula de reserva de plenário. Nesse incidente, decide-se se a questão é inconstitucional ou não, se o tema, se o determinado dispositivo é inconstitucional ou não. Em sendo declarado inconstitucional, retorna-se o julgamento para o órgão respectivo para que ele faça o julgamento do caso concreto. E agora, pessoal, é o ponto. Não é da decisão decorrente da cláusula de reserva de plenário que será cabível recurso extraordinário. É da decisão do caso concreto. Então, somente será cabível recurso extraordinário da análise que aplica a decisão sobre inconstitucionalidade ao caso concreto. Então, o recurso extraordinário vai ser interposto desse acórdão que aplicou a inconstitucionalidade ao caso concreto para justamente questionar. E isso reforça a ideia de que o controle difuso propiciado pelo recurso extraordinário é um controle do caso concreto também. E também reforça a noção de que um dos objetivos do recurso extraordinário imediato é o de obter o rejulgamento da causa. E o quórum, pessoal, para a obtenção da inconstitucionalidade nos tribunais é o de maioria absoluta dos membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Então, fixem aí. Tem que se observar a cláusula de reserva de plenário e, após isso, aplica-se no respectivo órgão o julgamento dessa inconstitucionalidade ao caso concreto e somente dessa decisão do caso concreto é que será cabível recurso extraordinário. Perfeito? Não é da decisão da cláusula de reserva de plenário que será cabível o recurso extraordinário. É do caso concreto, da decisão do caso concreto, que será cabível recurso extraordinário. A terceira hipótese que eu trouxe aqui para vocês, que está na Constituição, é a hipótese que julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Então, se analisa se, na decisão, analisa-se se a determinada lei ou ato de governo local, ela é compatível ou não com a Constituição. E para verificar isso, inevitavelmente, você tem que analisar a competência da lei ou do ato de governo local. E se essa lei ou ato de governo local afronta a competência da Constituição. Se afrontar ou afrontar a determinação, se trata de uma questão de competência e nada mais adequado do que propiciar ao STF a análise da validade dessa lei em face da Constituição. Então, se houver uma decisão que, como dito na Constituição, julga válida lei ou ato de governo local contestada em face da Constituição, então tem que haver essa contestação em face da Constituição, o STF terá competência para, em eventual recurso extraordinário interposto, analisar essa questão, porque, de certa forma, é uma análise de competência. Por fim, pessoal, no que tange às hipóteses de cabimento, trago aqui a quarta hipótese, que é a de quando a decisão recorrida julga válida lei local contestada em face de lei federal. Mas como assim, Rodrigo? Lei local contestada em face de lei federal? Faz sentido isso? O STF não tem que analisar apenas questões constitucionais? Pois bem, antes essa era uma hipótese de recurso especial. Ocorre que, com a emenda constitucional 45, essa possibilidade passou a se tornar uma possibilidade de interposição de recurso extraordinário. Como já tinha sido pontuado, por exemplo, pelo professor José Afonso da Silva. E essa hipótese está corretamente inserida no âmbito do recurso extraordinário agora, porque ela, inevitavelmente, também se configura como uma questão de competência. Para você analisar se determinada lei
ela deve ser considerada válida se contestada em face de lei federal, você está analisando uma questão de competência prevista na Constituição. Competência de legislativo. Então, se uma determinada lei afronta a competência de uma lei federal, você tem que analisar quem estabelece a competência, que é a Constituição. E quem é competente para analisar a Constituição é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, especificamente, nós temos uma situação de competência. E, embora pareça não ter relação, é sim uma relação constitucional e isso propicia, então, a análise do Supremo Tribunal Federal. Então, falamos, pessoal, das hipóteses de cabimento previstas na Constituição do recurso extraordinário. E, apenas para lembrar para vocês, as hipóteses foram estas: contrariar dispositivo desta Constituição quando a decisão recorrida contraria dispositivo da Constituição, quando a decisão decorrida declara inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, quando a decisão recorrida julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, quando a decisão recorrida julga válida lei local contestada em face de lei federal. Então, essas são as 4 hipóteses de cabimento previstas na Constituição, artigo 102, inciso 3º, alíneas A, B, C e D. E fixadas essas hipóteses, nós vamos para um ponto fundamental, que é o do estudo dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Nós falaremos, então, dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Como eu já adiantei, temos ainda pontos importantes que são os do cabimento, mas especificamente do cabimento, requisitos mais gerais de cabimento, que estão previstos na Constituição. O que eu já mencionei é o do esgotamento das vias ordinárias. Então, é necessário que tenha o esgotamento dos recursos, que seja em última ou única instância. Essa previsão contida na Constituição faz com que seja necessário o esgotamento das vias ordinárias para possibilitar a interposição de recurso extraordinário. Ah, Rodrigo, mas precisa então esgotar tudo? Precisa acabar esgotando também a possibilidade de recurso especial? Não. Nós temos um cenário em que há uma possibilidade de interposição de 2 recursos distintos do acórdão de segundo grau ou da decisão de última instância. São 2 recursos que podem ser interpostos, recurso especial e recurso extraordinário. A questão é, a Constituição deve ser interpretada, quando ela fala em última ou única instância, ela deve ser interpretada no sentido de vias ordinárias, instâncias ordinárias. Por isso nós falamos recursos ordinários, que atuam, de certa forma, em regra, nas instâncias ordinárias. Nós temos o recurso ordinário que não atua nas instâncias ordinárias, que nós estudamos. E nós temos os recursos excepcionais, que são recurso especial e recurso extraordinário. Esses recursos já não fazem parte das vias ordinárias. Então, é necessário o esgotamento das vias recursais ordinárias para interposição de recurso extraordinário. Então, como eu mencionei também, única ou última instância. E agora é um ponto que é muito interessante que eu queria trazer para vocês. O recurso extraordinário é um recurso contra acórdãos. Eu diria, em regra, é um recurso contra acórdãos. Por que em regra? Porque, e eu acho interessante trazer essa perspectiva, existe uma compreensão de alguns autores uma compreensão de que seria possível a interposição de recurso extraordinário per saltum, desde que houvesse um negócio jurídico processual estabelecendo isso. Porque dentro da esfera de disponibilidade das partes, a depender da perspectiva teórica adotada, alguns autores entendem que, como a Constituição, diferentemente do recurso especial, não estabelece que a decisão recorrida precisa ser de tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, mas apenas fala em única ou última instância, alguns autores entendem que, em razão disso, em razão dos princípios do direito processual civil, que, na visão deles, possibilita um autorregramento das normas processuais, alguns autores pensam que é possível a interposição de recurso extraordinário, desde que isso seja pactuado negocialmente entre as partes, a título de negócio jurídico processual. Então, esses autores defendem que é possível a interposição de recurso extraordinário de uma sentença para diretamente no STF, porque
em razão do negócio jurídico processual, esse recurso ordinário terá se transformado, a decisão de primeiro grau, perdão, a sentença, será transformada em uma decisão de única ou última instância. Em uma decisão de única ou última instância. A propiciar, então, a interposição de recurso extraordinário. Então vejam, pessoal, é uma hipótese excepcional, é uma hipótese doutrinária, ainda tem muito a ser debatido sobre isso, mas é importante pensarmos. Em regra, o recurso extraordinário é um recurso de acórdãos. Então, por exemplo, contra uma decisão monocrática que julga, que dá provimento a um recurso ordinário, um recurso de apelação, por exemplo, para que se possa levar a questão para o STF, é imprescindível que se leve a questão da decisão monocrática para o colegiado, porque somente assim, e esse fenômeno é propiciado pelo agravo interno, que vocês posso explicar mais à frente, para se levar essa questão da decisão monocrática para o colegiado, você precisa do agravo interno e é desse acórdão que será cabível, então, o recurso extraordinário. Não é cabível recurso extraordinário de decisão monocrática porque entende-se que não se esgotaram as vias ordinárias. E o recurso de agravo interno, para apenas uma breve explicação, é um recurso que serve para impugnar decisões monocráticas e levar a questão da decisão monocrática ao colegiado, embora seja possível também a propiciação da retratação, que seja possibilitada a retratação da decisão monocrática. Mas, em regra, o recurso de agravo interno serve para levar a questão da decisão monocrática até o colegiado. E é por isso que o agravo interno seria, então, necessário, porque ele levaria essa questão da decisão monocrática ao colegiado e só assim, obtendo-se um acórdão, é que seria cabível o recurso extraordinário. Então, em regra, o recurso extraordinário é de acórdãos, mas tem essa vertente excepcional, teórica, que acredita ser possível, por meio de negócio jurídico processual, estabelecer que recurso extraordinário seria cabível de sentenças indo diretamente ao STF. Isso porque a Constituição, segundo a visão desses autores, por não ter previsto que o recurso extraordinário seria cabível somente de decisões dos TJs e dos TRFs, isso possibilitaria essa pactuação para fazer este chamado recurso extraordinário per saltum. Agora, pessoal, tem um ponto que é de suma importância, que é o seguinte. Um requisito de cabimento que eu mencionei para vocês que iria falar agora, que é do recurso extraordinário e também do recurso especial, é a exigência de pré-questionamento. E essa exigência se encontra, segundo os defensores dessa posição, pode ser extraída, melhor dizendo, da previsão constitucional de que o recurso extraordinário é cabível de causas decididas em única ou última instância. Eu pedi para vocês prestarem atenção no começo dessa aula na expressão causas decididas. Pois bem, é em razão dessa expressão causas decididas que se entende que o pré-questionamento é um requisito do recurso extraordinário. Por quê? Porque o que é o pré-questionamento? Eu já expliquei nas aulas anteriores, mas é importante lembrar aqui porque é um requisito fundamental para a interposição do recurso extraordinário. Pré-questionamento é a manifestação prévia, a título de decisão, sobre determinada questão. E essa manifestação prévia, ela tem que ser feita pelo tribunal recorrido. Mas como assim? Mas pré-questionamento não dá a entender que é um questionamento prévio? Sim, o nome pode levar o estudioso a uma confusão. E é por isso que é importante esclarecer que pré-questionamento, na verdade, é uma manifestação decisória em relação a determinada questão. Então, é feito pelo próprio tribunal recorrido. Precisa ser feito pelo próprio tribunal recorrido. Mas por que precisa ser feito? Porque, para caber recurso extraordinário, precisa ter uma causa decidida. E sem manifestação decisória do tribunal recorrido, a causa que está sendo levada no recurso extraordinário não terá sido decidida antes. Então, precisa dessa decisão da causa para que se possa levar a questão ao STF, a questão constitucional ao STF.
Então, pessoal, é importante entendermos aqui que pré-questionamento é a manifestação prévia, decisória, a possibilitar o preenchimento do requisito causa decidida previsto na Constituição. E vale destacar aqui que nós temos também o fenômeno do pré-questionamento ficto, o que faz com que alarguemos o conceito de pré-questionamento. Pré-questionamento, em regra, é a manifestação prévia, a título de decisão sobre determinada questão, e o pré-questionamento ficto é, de certa forma, uma presunção que se estabelece, em razão da oposição de embargos de declaração, de que a questão foi pré-questionada. Então, é uma manifestação prévia a título de decisão sobre determinada questão, análise da tese, da questão constitucional no tribunal recorrido, e o pré-questionamento ficto é uma presunção de que isso ocorreu, presunção jurídica, de modo a propiciar que o requisito seja preenchido, o requisito de causa decidida seja preenchido e, para isso, se possibilite a interposição de recurso extraordinário. Perfeito? Então, pessoal, explicado o que é o pré-questionamento, nós vamos para um ponto fundamental agora, que é um outro requisito do recurso extraordinário. Esse requisito é um recurso específico do recurso extraordinário, é um elemento específico do recurso extraordinário, que é o requisito da repercussão geral. Repercussão geral. Mas, afinal, o que é a repercussão geral? Existe uma grande discussão doutrinária sobre o que é a repercussão geral, mas antes disso eu vou falar alguns pontos para vocês introdutórios. O primeiro é o de que a repercussão geral surgiu com a emenda constitucional número 45 de 2004 e o recorrente tem o ônus de demonstrar a repercussão geral da sua questão constitucional. Então, no recurso extraordinário, o sujeito tem o ônus de, nas razões do recurso, estabelecer, apontar a existência desse requisito, desse pressuposto, que é a repercussão geral. Outro ponto importante. O tribunal, ele somente pode recusar a existência de repercussão geral pela manifestação de 2/3 dos seus membros, ou seja, o STF, que é o competente para analisar se determinada questão tem repercussão geral ou não, ele somente pode recusar a existência de repercussão geral pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Então, o plenário do STF faz a análise e somente com a manifestação de 2/3 dos seus membros é que a presunção de repercussão geral é afastada. Então, em regra, presume-se que a questão ela possui repercussão geral. É uma presunção relativa. E somente com a manifestação de 2/3, portanto, a maioria dos membros do STF, é que é possível, a maioria qualificada, inclusive, é que é possível o afastamento da repercussão geral. Se menos de 2/3 não se manifestar sobre a existência de repercussão geral, sobre a inexistência, então não será afastada a repercussão geral e presume-se-á que a questão possui repercussão geral. Agora vamos ao ponto fundamental. O que é a repercussão geral? Pois bem, autores como o professor Luiz Guilherme Marinoni, o professor Sérgio Ehrenhardt, estudiosos do tema da repercussão geral, defendem e nos ensinam que a repercussão geral ela é um requisito que deve ser analisado à luz do caso concreto. Nós temos conceitos jurídicos indeterminados que podem servir como guia para uma orientação, mas a análise da repercussão geral, antes de qualquer outro ponto, deve ser vista à luz do caso concreto. À luz do caso concreto, vai se analisar a questão e verificar se há repercussão geral nela ou não. Obviamente que isso dá uma margem discricionária ao julgador, que vai, à luz das circunstâncias, verificar se essa questão possui relevância política, social, econômica ou jurídica. Então, pessoal, como falei para vocês, até o CPC traz uma positivação, mas em síntese, para servir de guia para compreender a repercussão geral, nós temos que pensar que a repercussão geral são aquelas questões relevantes sobre um ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem, e esse é um ponto fundamental, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes no processo. Então, toda questão política, econômica, social
ou jurídica, em termos de relevância, que ultrapasse os interesses subjetivos das partes, à luz do caso concreto, porque a análise precisa ser feita à luz do caso concreto, essa questão, em tese, terá repercussão geral. Mas, como dito, é uma questão que envolve uma certa abstração e uma abertura hermenêutica para o STF definir ou não se determinada questão possui repercussão geral ou não. Então, embora tenhamos indícios, não temos uma fórmula exata que você coloca os números e vai sair a resposta, uma equação que você coloca as variáveis e vai sair a resposta exata. Não, é à luz do caso concreto e a jurisprudência do STF vem consolidando-se e estabelecendo várias hipóteses de repercussão geral ou de ausência de repercussão geral. Então, é à luz do caso concreto que se analisa se determinada questão tem ou não repercussão geral. Só que, pessoal, embora nós tenhamos também presunções, a presunção geral de que toda questão possui repercussão geral, salvo se for afastada pelo plenário virtual, nós temos também algumas presunções no ordenamento jurídico, que são as seguintes. São presunções de repercussão geral. A primeira é a de contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do STF. Obviamente que isso também essa possibilidade dá uma abertura hermenêutica muito grande, mas, de certa forma, é uma presunção. Então, toda questão que envolva a contrariedade à súmula ou a jurisprudência dominante do STF, toda questão será dotada de repercussão geral. Obviamente que isso se analisa à luz do caso concreto, mas, em tese, estabelece-se uma presunção de que a contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do STF possui repercussão geral. E a segunda presunção de repercussão geral é a de reconhecimento de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição, que versa sobre a cláusula de reserva de plenário. Então, nessa hipótese, que também é uma hipótese de cabimento do recurso extraordinário, quando houver o reconhecimento, o Tribunal da Origem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei ou de um tratado, nos termos do artigo 97, à luz da cláusula de reserva de plenário, como tem que ser, além de ser cabível recurso extraordinário, já se presume que esse recurso extraordinário possui repercussão geral. Por quê? Porque a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um órgão do Poder Judiciário, ela, de certa forma, possui relevância social, política, jurídica principalmente, a permitir que essa inconstitucionalidade seja analisada novamente pelo Supremo. Então, o nosso ordenamento jurídico propicia que essa questão, essa declaração de inconstitucionalidade seja analisada pelo Supremo para ver se foi correta ou não, seja analisada mediante recurso extraordinário. E para finalizar, pessoal, tenho alguns pontos para falar com vocês sobre o procedimento do recurso extraordinário. O recurso extraordinário, ele é um recurso muito importante, ele é um recurso que serve à tutela do ordenamento jurídico constitucional como fim imediato, mas também como fim mediato, ele serve ao rejulgamento da causa. Então, ele é um recurso e as partes, de certa forma, têm a pretensão de, por meio da análise da violação ou de análise constitucional propiciada pelo recurso extraordinário, as partes pretendem obter o rejulgamento da causa. Não podemos desconsiderar, como dito isso, o objetivo do recurso extraordinário para as partes, obviamente, é o de obter o rejulgamento da causa, salvo em situações excepcionais que são possíveis de acontecer, mas, em regra, as partes tendem a pretender o rejulgamento da causa e não especificamente em abstrato a tutela do ordenamento jurídico constitucional. E no que diz respeito ao procedimento, nós temos o prazo do recurso extraordinário, que é um prazo de 15 dias. O recorrido terá um prazo de 15 dias para apresentar contrarrazões. O recurso extraordinário, como dito, ele pode ser interposto conjuntamente com o recurso especial e é um prazo, inclusive, comum para interposição desses dois recursos. Então, o recorrente pode utilizar-se do recurso especial e do recurso extraordinário, se entender cabível, se entender ser o caso. E o próximo ponto também é que o recurso extraordinário possui preparo. Mas o que é isso? São as custas previstas para recolhimento e
as custas recursais, que se chamam de preparo. Então, é um recurso que necessita de preparo. Quem for interpor um recurso extraordinário vai ter que se atentar a isso. É um recurso que precisa de preparo. E agora é um ponto que, inclusive, justifica a inclusão do recurso extraordinário no nosso curso de recursos aos tribunais superiores. O recurso extraordinário é um recurso que é interposto na origem. Ele é um recurso que serve para levar a questão constitucional do tribunal da origem até o Supremo Tribunal Federal. Então, ele é um recurso ao Tribunal Superior. Ele faz parte do grupo dos recursos aos tribunais superiores. Então, não adianta pensar que o recurso extraordinário vai ser interposto perante o STF. Ele é interposto perante o Tribunal da Origem e depois, tendo sido analisado e tendo tido um juízo de admissibilidade positivo, ele é remetido ao STF. Então, ele é um recurso que é interposto na origem. E, como dito, após ter sido interposto na origem, esse recurso, o recorrido é intimado para oferecer contrarrazões e, após isso, o recurso é submetido a um juízo de admissibilidade. É o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. E que, em regra, o recurso extraordinário se submete a 2 juízos de admissibilidade de maneira geral. Obviamente que é possível fracionamento do juízo de admissibilidade feito no STF, mas, em regra, o recurso extraordinário é submetido a 2 juízos de admissibilidade. Um no Tribunal da Origem, o outro no STF. E nesse juízo de admissibilidade do Tribunal da Origem, conforme, inclusive, falaremos na próxima aula, de forma mais minudente, mas é de se destacar que é possível, primeiro, entre outras hipóteses, a negativa de seguimento do recurso extraordinário, que é justamente a verificação de que ele, por exemplo, afronta entendimento de repercussão geral. Então, você impede que o recurso extraordinário siga e, para impugnar essa negativa de seguimento, prestem atenção, você não pode utilizar-se de agravo em recurso extraordinário, você precisa utilizar-se de agravo interno para levar a questão ao colegiado do tribunal. Então, é um ponto de fundamental importância. Não é o recurso de agravo em recurso extraordinário, que nós estudaremos na próxima aula. Mas também, nesse juízo de admissibilidade, pode ser feita a análise para ver se o recurso deve ser admitido ou não. Então, analisa-se questões processuais de cabimento do recurso extraordinário. Então, nesse juízo de admissibilidade, ele pode ser conhecido ou não, admitido ou não, e se for admitido, nesse juízo de admissibilidade, o recurso será remetido ao STF para que, por sua vez, passe por um novo juízo de admissibilidade, para que o STF realize um novo juízo de admissibilidade, destacando-se que o STF não está subordinado ao juízo de admissibilidade da origem. Se o STF entender que, na verdade, o recurso não deve ser admitido, mesmo ele tendo sido na origem, o que prevalece é o entendimento do STF. Então, após passar pelo juízo de admissibilidade, que é feito pela presidência ou vice-presidência, se for positivo, o recurso é remetido ao STF. E agora vem a questão. Nesse juízo de admissibilidade, tal como expliquei no recurso especial, o primeiro juízo de admissibilidade feito no Tribunal da Origem, lembrando, são 2 juízes de admissibilidade, no Tribunal da Origem, no STF. No juízo de admissibilidade do Tribunal da Origem, o Tribunal da Origem não pode analisar o mérito do recurso extraordinário. Não pode ser feita a análise do mérito do recurso extraordinário. Quem julga o recurso extraordinário é o STF, não é o Tribunal da Origem, nem a título de aferição, ainda que por cima da questão constitucional. O STF é que julga o recurso extraordinário. Ele é quem é competente para julgar o recurso extraordinário. O Tribunal da Origem apenas realiza o juízo de admissibilidade, que é a análise dos requisitos processuais para a interposição e prosseguimento do recurso, distinguindo aqui a análise de admissibilidade da análise de mérito. E sobre o tema, de forma brilhante, ainda que versando especificamente sobre o recurso especial, mas também fazendo menções ao recurso extraordinário, vale menção ao artigo do professor Barbosa Moreira, que significa não conhecer de um recurso. Então, fica essa observação, porque o juízo de admissibilidade você analisa questões processuais e se o recurso possuir essas questões processuais para atingir esses requisitos, você pode analisar o mérito
do recurso mérito recursal. Perfeito? E para efetivamente finalizar, todo recurso extraordinário tem repercussão geral. Pessoal, todo recurso extraordinário possui repercussão geral. Após a emenda constitucional 45, nós temos a consolidação da ideia de que todo recurso extraordinário possui, sim, repercussão geral e isso acaba se tornando, de certa forma, um motivo para a afirmação de que o recurso extraordinário estaria sendo objetivado, ele estaria se tornando se aproximando do cenário do controle concentrado de constitucionalidade. Obviamente que esse fenômeno da objetivação do recurso do recurso extraordinário, da abstrativização do recurso extraordinário, esse é um fenômeno que é apontado pela doutrina, mas temos também uma outra visão de que, na verdade, o que deve acontecer, ou que deve ser entendido, é que nós teríamos uma concretização do controle de constitucionalidade abstrato, em razão do fato de que as questões constitucionais envolvem fatos. Então, tem um livro muito interessante, Constitutional Facts, de um autor norte-americano, que aponta justamente isso, essa ideia de que deve sim se considerar, na verdade, que os fatos constitucionais, as questões constitucionais envolvem fatos e que, por isso, falar em análise abstrata acaba sendo um equívoco. E, de fato, as análises feitas a título de controle de constitucionalidade, inclusive abstrato, têm repercussões na vida dos cidadãos. A própria inconstitucionalidade ou constitucionalidade é também uma questão de fato. Então, é um ponto a se observar. Mas, para fixar aqui para vocês, todo recurso extraordinário, se for julgado, ele tem que ser dotado de repercussão geral. Não há possibilidade de se considerar que um recurso extraordinário que foi julgado não tem repercussão geral. Se ele foi julgado no seu mérito, ele tem que ter tido repercussão geral. Perfeito? Então, com essas últimas palavras, finalizamos a parte expositiva da presente aula e passaremos agora ao quiz, para respondermos algumas perguntas e botarmos em prática alguns dos conhecimentos que adquirimos aqui nessa exposição. Vamos lá. A primeira questão: é uma característica do recurso extraordinário? Letra A. Ser interposto perante o STF, questionando interpretação sobre dispositivo constitucional. Letra B. Ser interposto perante o tribunal local, mas julgado pelo STF. Letra C. Ser interposto perante o tribunal local, que, em alguns casos, pode julgar o seu mérito. Letra D. Ser interposto perante o STF, único competente para realizar o juízo de admissibilidade. Então, vamos à resposta? A resposta correta é a letra B, ser interposto perante o tribunal local, mas julgado pelo STF. Como eu disse, pessoal, o recurso extraordinário ele é interposto perante o tribunal local e serve para levar a questão constitucional ao STF. É um recurso aos tribunais superiores, mas que leva a questão do tribunal local ao STF e é interposto perante o tribunal local. Mas quem julga é o STF. O tribunal local não possui competência para julgar o mérito do recurso extraordinário. Então, quem julga o recurso extraordinário é o próprio STF. Então, a letra B está correta. A letra A está equivocada porque o recurso extraordinário não é uma característica do recurso extraordinário ser interposto perante o STF. Ele é interposto perante o tribunal de origem. Então, a característica do recurso extraordinário é que ele é interposto perante o tribunal de origem e não perante o STF. A letra C está equivocada porque também não é uma característica do recurso extraordinário ser interposto perante o tribunal local, que em alguns casos pode julgar o seu mérito. Olha, até a primeira parte está certa, ele é interposto perante o tribunal local. Só que o tribunal local não pode, em alguns casos, julgar o mérito. Somente quem pode julgar o mérito do recurso extraordinário é o STF. O tribunal local não pode julgar o mérito do recurso extraordinário, em tese, pelo menos. A letra D está equivocada, por sua vez, porque já de pronto a gente observa que não é característica do recurso extraordinário ser interposto perante o STF, ele é interposto perante o tribunal de origem, e também não é só o STF o competente para realizar o juízo de admissibilidade. O STF não é o único competente para realizar o juízo de admissibilidade.
Aí, nesse caso, o tribunal da origem também realiza o juízo de admissibilidade. Perfeito? Então, vamos à próxima pergunta, próxima questão. Sobre o recurso extraordinário, marque a alternativa correta. Então, temos que marcar a alternativa correta a respeito do recurso extraordinário. Para ser conhecido, precisa versar sobre questão com repercussão geral. O recurso extraordinário não serve para impugnação de acórdão do STJ. Excepcionalmente, o recurso extraordinário pode ser julgado pelo STJ. O recurso extraordinário possui fundamentação livre. A resposta correta é a letra A. Para ser conhecido, o recurso extraordinário precisa versar sobre questão com repercussão geral. Como dito, todo recurso extraordinário deve possuir repercussão geral para ser julgado. É um requisito do recurso extraordinário. Então, somente devem ser julgados recursos extraordinários com repercussão geral. Então, o requisito, então, a letra A está correta. Para ser conhecido, precisa versar sobre questão com repercussão geral. A letra B está equivocada porque o recurso extraordinário ele serve sim para impugnação de acórdão do STJ. Esse é um ponto importante, pessoal. O recurso extraordinário tem a finalidade também de impugnar acórdão do STJ. Se houver uma violação constitucional em uma decisão, um acórdão do STJ, após terem sido esgotadas as vias recursais dentro do próprio STJ, é possível sim a interposição de recurso extraordinário. Então, o recurso extraordinário serve também para impugnação de acórdão do STJ. Então, está equivocada a afirmação que fala que ele não serviria para tal fim. A letra C, por sua vez, está equivocada porque não há hipótese de julgamento do recurso extraordinário pelo STJ. Não há essa hipótese. Então, não é excepcionalmente o recurso extraordinário ser julgado pelo STJ. O recurso extraordinário só pode ser julgado pelo STF. O STF é o único competente para julgamento do recurso extraordinário. Não há hipótese de julgamento do recurso extraordinário pelo STJ. E, por fim, a letra D está equivocada porque o recurso extraordinário não é um recurso de fundamentação livre. O recurso extraordinário é um recurso de fundamentação vinculada. Você tem que preencher requisitos de fundamentação para que o recurso, inclusive, seja conhecido. Você tem que submeter as alíneas previstas na Constituição, as hipóteses de cabimento das quais falamos, apontar, por exemplo, violação a dispositivo da Constituição, ou apontar que houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, você tem que, na sua fundamentação, trazer esses requisitos, atender esses requisitos, tal como acontece, por exemplo, nos embargos de declaração. Você tem determinadas hipóteses que é apontar erro material, obscuridade, omissão, contradição na decisão recorrida. Os recursos de embargos, em regra, servem para isso. E o recurso extraordinário tem as suas finalidades específicas e é, portanto, um recurso de fundamentação vinculada e não um recurso de fundamentação livre, como é, por exemplo, o caso da apelação. Então, vamos à próxima questão. O recurso extraordinário então temos que completar. É um instrumento de controle de constitucionalidade objetivo. É um instrumento de controle, letra B, é um instrumento de controle de constitucionalidade abstrato. Letra C, não é um instrumento de controle de constitucionalidade. Letra D, é um instrumento de controle de constitucionalidade concreto. A resposta correta é a letra D. O recurso extraordinário é um instrumento de controle de constitucionalidade concreto. De fato é. À luz do caso concreto, o recurso extraordinário propicia a análise da constitucionalidade. É um instrumento de controle de constitucionalidade concreto, difuso. Então, é um instrumento que propicia essa análise da constitucionalidade à luz do caso concreto, à luz da lide levada ao STF. Tanto é que o objetivo imediato do recurso extraordinário é propiciar o rejulgamento da causa. E as outras afirmativas estão equivocadas, por quê? Porque é um instrumento de controle de constitucionalidade objetivo. O recurso extraordinário é um instrumento de controle de constitucionalidade objetivo? Não. Ele é um instrumento de controle de constitucionalidade difuso, concreto. Não é um instrumento de controle de constitucionalidade objetivo. Ele é um instrumento de controle de constitucionalidade subjetivo. Subjetivo. Então, está errada essa afirmação. A letra B está equivocada porque o recurso extraordinário ele não é um instrumento de controle de constitucionalidade abstrato. Ele é, como a própria letra D aponta, um instrumento de controle de constitucionalidade concreto. Por fim,
a letra C está equivocada porque o recurso extraordinário não é um instrumento de controle de constitucionalidade. Aliás, o recurso extraordinário, perdão, é um instrumento de controle de constitucionalidade. E a afirmativa fala que o recurso extraordinário não seria um instrumento de controle de constitucionalidade. Então está equivocado. O recurso extraordinário é sim um instrumento de controle de constitucionalidade. Então, meus caros e minhas caras, finalizamos aqui o nosso encontro sobre recurso extraordinário. Eu agradeço a audiência de todas e todos e já os convido para para estudarmos um pouco o recurso de agravo em recurso especial e também o recurso de agravo em recurso extraordinário, que serão ensinados de uma forma conjunta e também se configuram como recursos aos tribunais superiores. Então, agradeço a audiência e aguardo vocês no próximo encontro. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.